não é fácil. Existem situações que são realmente assim, chocantes, né? Essa questão das sirenes, que mísseis são enviados para o país e você tem certo tempo para se abrigar. É uma coisa que ela é bem chocante, assim, principalmente das primeiras vezes. Mas, para ser sincero com você, eu sou carioca, nasci no Rio de Janeiro. Eu me sinto muito mais seguro aqui do que no Brasil, na verdade. E eu eventualmente volto ao Brasil pelo menos uma vez ao ano. E toda vez que eu volto ao Brasil, eu lembro que eu me sinto mais seguro, na verdade, em Israel do que no Brasil. Questões é claro que são violências distintas, né? No Brasil tem muita questão da violência urbana, de roubo, enfim. Aqui é uma coisa é diferente, né? O tipo da violência. Então, assim, de certa forma, por um lado, é lógico que é difícil viver isso, mas por outro lado, eu também sinto que eu, de certa forma, nasci num país que também não era fácil. Entende? Então, existe aí alguma coisa em comum. A Agência Nacional das Nações Unidas para Refugiados, ACNUR, registrou um número recorde de cidadãos forçados a abandonarem seus lares. Em 2023, o mundo atingiu o patamar de 114 milhões de pessoas deslocadas à força, incluindo 36 milhões de refugiados. Somente a guerra na Ucrânia levou mais de 5,7 milhões de pessoas a fugirem do país. A Clara Magalhães Martins, do Robin Hood Project, teve uma iniciativa de ajudar brasileiros na Ucrânia. Ela ficaria por pouco tempo, mas permanece no local até hoje, auxiliando civis e militares nas zonas de guerra e enfatiza a motivação para continuar contribuindo. Com certeza, a vontade de ficar e ajudar e deixar tanta coisa para trás, família, escola, trabalho, são os ucranianos, né? E a gente tem uma situação tão absurda acontecendo em que um país invade um outro país soberano, milhares, milhões de vidas inocentes ali sendo afetadas, não tem como simplesmente dar as costas a eles. A ativista revela passo a passo como foi a migração. Eu, particularmente, não tinha nem ideia de que eu faria essa migração e me mudaria para a Ucrânia de forma mais permanente. Ali a gente tinha só alguns problemas com passaporte, visto, porque você está saindo de um país da zona Schengen, né, da Europa, a Ucrânia não é, a gente é brasileiro. Então tinha ali essa problemática, muitas filas, muita dificuldade às vezes de entrar e de sair da Polônia, que a gente ainda experiencia em alguns lugares hoje, mas aí tem toda essa parte de migração, você se reajustar num país que está em guerra, né, fazer as burocracias e realmente também ali aprender a cultura e como se estabelecer num país diferente, num conflito tão único. Como a guerra entre Rússia e Ucrânia continua, Clara aponta que parte da população migra internamente para fugir das zonas de conflito. Com a nossa ajuda, a gente foca bastante, né, nas pessoas que ou estão se deslocando internamente dentro da Ucrânia ou as que ainda não podem fazer esse movimento migratório de sair de suas casas. Então a gente espera que pelo menos consiga ali transmitir uma confiança para que eles possam sair de uma região de risco e se mudar para uma região que tenha uma maior segurança. Segundo dados da Organização Internacional para as Migrações, são mais de 280 milhões de pessoas que vivem num país diferente do seu de origem, o que representa aproximadamente 4% da população global. Embora haja a ideia, por exemplo, de que os migrantes africanos pretendem todos chegar à Europa, a maior parte dos que migram tem como direção países vizinhos na África.
Durante o ano de 2023, foram registradas mortes de mais de 3.300 migrantes em naufrágios somente no mar Mediterrâneo, uma das rotas mais perigosas do mundo. As Américas possuem 3 dos 5 países que mais receberam pedidos de refúgio: Estados Unidos, Costa Rica e México. Esses movimentos, que atualmente são diagnosticados, especialmente na América Latina, refletem a complexidade da conjuntura internacional. Conflitos armados, perseguição política ou fome aguda são algumas das razões que levam moradores de uma determinada nação a migrarem para outras localidades, muitas vezes colocando suas vidas em risco. O secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, apelou à necessidade urgente de uma gestão segura das migrações, sustentada na solidariedade e no respeito pelos direitos humanos. Apesar da adoção do Pacto Global para uma migração segura, ordenada e regular, muitas das medidas consagradas nesse acordo continuam a ser exceções e não a regra. O entendimento é que todos os dias há necessidade de se trabalhar para uma gestão mais humana em benefício de todos, incluindo as comunidades de origem, de trânsito e de destino. Historicamente, o Brasil sempre se notabilizou como um porto seguro para imigrantes ou até mesmo refugiados. Não é à toa que o território abriga pessoas de todos os continentes, independente de cor, raça ou religião. O país já acolhe 710 mil pessoas deslocadas à força de países afetados por crises, como Venezuela, Haiti, Afeganistão, Síria e Ucrânia. O aumento de conflitos e violações de direitos humanos pode elevar ainda mais os deslocamentos no mundo. O jornalista Luiz Kawaguchi destaca essa característica humanitária do Brasil, que tem também o enfrentamento de crises. O Brasil sempre foi um país muito aberto a receber imigrantes. Se a gente vê, faz parte da história do país. A gente recebeu os imigrantes europeus no início do século passado. Grande parte aí da nossa população é descendente das pessoas que vieram trabalhar, principalmente na agricultura. Mas a gente teve crises migratórias muito intensas e próximas do Brasil numa época mais recente. Nós tivemos, por exemplo, a crise dos haitianos. O Brasil participou de uma missão de paz da ONU no Haiti durante 13 anos e os haitianos começaram a migrar para o Brasil. Hoje é muito comum, creio que qualquer pessoa, qualquer brasileiro já tem encontrado aí imigrantes haitianos trabalhando, vivendo aqui no Brasil. E mais recentemente a crise, essa muito grande mesmo, é a imigração da Venezuela. Essa crise ela se intensificou principalmente a partir lá de 2018. E é curioso a gente ver que o Brasil já estava se preparando para essa crise há um ano atrás. Em 2017, o Exército Brasileiro fez uma operação conjunta com os Estados Unidos e com outras nações vizinhas para treinar, fazer uma base logística no meio da selva amazônica.